Olá, gente, shalom para todos, bem-vindos à Escola do Bereshit. Hoje a nossa aula de hoje é um pouco mais técnica, mas eu acredito que ela será bem produtiva, né? Vamos trabalhar hoje em cima de duas palavras e elas já estão aqui bem maiores no texto, né? Então vamos trabalhar hoje aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 16, e em Jó, capítulo 29, versículo 22. Bom, se você notar com atenção aí, né, você vai perceber que as duas palavras, elas são bem parecidas, muito parecidas. E uma pessoa desatenta, né, possa ser que possa confundir isso e possa ser que ele possa entender que é a mesma coisa e se pronuncia da mesma forma, né? E hoje vamos aprender que não, que tem diferença sobre isso e que elas têm raízes diferentes, tá bom? Então vamos lá para a aula. Pois bem, gente, para que fique bem didático esta aula, né? A gente vai fazer ela em três partes. Primeira parte, vamos observar a questão de onde ambos vêm. Depois vamos observar a pontuação que vem sobre ambos, observando tanto as nekudot quanto os tamir hamikra, os pontos vocálicos quanto a acentuação, os tan, né, os pontos de cantilação. E por último vamos observar a questão da pronúncia, aonde eu devo pronunciar, como eu devo pronunciar, baseando-se na tradição de Tiberíades, tá bom? Pois bem, vamos para o vídeo. O primeiro aqui, que aparece aí, né? Deixa eu mudar meu teclado aqui. Ele vem da raiz. Então nós temos aqui Shem, Kamat, Nun, Kamat, Re, e o segundo, deixa eu botar para cá, Yod, Kamat, Shem, Tsere, Nun, Sofit. Pois bem, o primeiro que aparece no livro de Jó, para o nosso estudo, obviamente, né? Ele vem do verbo shana. Shana. E o segundo, o que aparece em Provérbios, capítulo 4, versículo 16, vem do verbo yashen. Bom, o que significa esses verbos? O primeiro, o que aparece no livro de Jó 29, 22, ele vai ter um sentido de aprender, mudar. Mas por que mudar? Porque se você aprende, por exemplo, a ler, isso é um sinal que antes você não sabia ler, né? Então agora você passa a saber. Então você mudou, né? Então ele tem esse sentido, o verbo, né? Shana. E o segundo, ele tem o sentido de dormir. Já tem bastante diferença essas duas palavras, né? Muita diferença, tanto essa quanto essa. Uma tem um sentido de aprender ou mudar, e a outra tem um sentido de dormir. Então ambas, como a gente observou aqui em cima, uma vem do verbo shaná, a outra vem do verbo yashen, certo? Algumas observações interessantes aqui.
Deixa eu colocar um X aqui. Aqui aqui você vai ter o sufixo, né? Que no caso aqui é o plural do masculino, então é esse. E aqui você vai ter o prefixo. Prefixo por quê? Porque ele vem antes, né? Que aqui ele indica a terceira pessoa do masculino, tá bom? Do singular. Deixa eu escrever o S aqui. Aqui do mesmo jeito, tá bom? Do mesmo jeito. E aqui temos a raiz, tá bom? Essas duas consoantes, tanto do que aparece em Jó, quanto que aparece e eles são muito parecidos, né? Do que aparece em Provérbios. Outra observação importante que é preciso falar, né? Então, por exemplo, o verbo chanar, né? Deixa eu colocar só as consoantes aqui. Quando ele recebe esse sufixo à frente, né? Essa consoante aqui, ó, a consoante re, ela vai sair, então a gente tira ela, tá bom? E ganhou-se o sufixo aqui, tá bom? Ela cai. Isso faz parte dos verbos de lamed, re, tá bom? Os verbos lamed e re acontecem isso. Então a consoante ela cai, então fica assim. E aqui atrás vem, né, aqui. Então fica assim a palavra. Não sei se vocês estão vendo direitinho. Deixa eu isso aqui. Yod, Hirik, Yod, Shim, Nun, Shur. Então ele deveria estar escrito assim. Repito, deveria, mas ele não está escrito assim. Como é que ele está escrito no texto? Ele está escrito assim: Yod, Hirik, Shim, Sheva, Nun e o Shura. Então ele está escrito desta forma. Então ele deveria estar escrito com esta forma de cima. Deixa eu colocar aqui o Sheva. Então deveria estar escrito assim, né? Só que ele não está escrito assim. E por que isto está assim? Porque aqui ele está de uma forma anômala. Inclusive aqui é um rapax legômeno. Só vai acontecer esta forma aqui. Ela só vai acontecer somente aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 16. Então fica assim a palavra. Yotim Nun Shurek. Então perceba que aparentemente ela é muito parecida. Então como é que pronunciamos ele, né? Aqui, deixa eu colocar no teclado em português. Vamos ter. Aqui vamos ter Yod, Hirik, Shim, Nun. Eu estou seguindo aqui, não estou explicando ainda, tá? Só a lógica aqui. Nun. Desta forma aqui, né? Então seria Ishnu, Ishnu, Ishnu. Só que não tá bem assim.
Por exemplo, o que aparece, esse aqui de baixo que aparece no livro de Jó, né? Essa leitura aqui está correta. E observe que essa ênfase, né, aqui embaixo, deixa eu colocar de outra cor aqui. Deixa eu trazer ele para cá. Tá vendo essa casinha aqui, né? Ele é o Atinata, né? Ele aqui, ele tanto serve para dividir o versículo ao meio, quanto para indicar onde está o acento tônico. Então a gente sabe que aqui está o acento tônico. Então sabemos que aqui essa palavra, ela é uma palavra oxítona, né? A sua sílaba tônica está no final. Então a gente lê Ishnu. Então a gente sabe que esse chevazinho que aparece aqui, ele é o chevá móvel. Ele não é o chevá na, o chevá audível. Então ele está aí só para consoante que não está sozinho. Então ele lê Ishnu. Agora, isto não vai acontecer com a outra palavra. Por que que não vai acontecer a mesma coisa conforme a leitura que aparece aqui, ó? Ishnu, isso aqui acontece em Jó, capítulo 29, versículo 22. E por que que essa leitura não é a mesma dessa daqui? Primeiramente, a gente observa dessa daqui que aparece em Jó, aonde está o seu acento tônico. Essa aqui, ó, você observa que não tem nada aqui embaixo dela. Então, o tam não está aqui, tá? O tam está aqui, ó. Então a gente sabe que a tônica está aqui. Então, primeiramente, ela não é oxítona, ela é paroxítona. Seu acento tônico está ali atrás. E tem um motivo para isso, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é que aqui você tem o méter, e aqui você tem outro sinalzinho que é o derra, né? E tem a bolinha dentro que é o iod, a vogal aqui, que seria o ir breve, né? Mas aqui o tarra, ele tem essa forma aqui para indicar que aqui a leitura é uma leitura prolongada, como um hirik iod, né? Seria, deixa eu escrever aqui. Seria mais ou menos assim. Esse hirik iod, ele seria mais ou menos assim. Então, hirik iod, né? Então aqui, ó, lembra, formando uma vogal longa. Não, se você observar no texto, não tem aqui, tá? Não tem. Aqui é assim. E você não vai ler assim. A primeira que eu falei, você lê assim. Por quê? Ela tem o hirik, né? Então aqui, olha, ela está fechando a sílaba. Ishnu, isso para Jó, tá? Y, I, entenda que em teoria esse é longo. Então aqui você tem a sua sílaba. She, nu. Então em um você lê Ishnu, em Jó. Em provérbio você lê Ishenu. E lembramos que a sílaba tônica está no I. Ishenu. Então, aqui você vai ler Ishenu. Ishenu. Em Jó você vai ler Ishnu. Ishenu, focando na paroxítona, tá? Ishenu. Em Jó, oxítona. Ishnu.
Ishnu. Então, perceba que parece, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. E isto devemos à tradição de Tiberíades, porque sem a tradição de Tiberíades era impossível sabermos isso, de que realmente. Perceba que as palavras são idênticas. E aqui, por exemplo, esse Sheva que aparece nessa palavra aqui, ele é audível, é o Sheva na. Ishnu está aqui, então, é Sheva audível. E essa daqui, o Sheva não é audível. Ishnu. Ishnu. Uma. Ishnu. Ishnu.